Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A execução da pena depois do julgamento em segundo grau evita a impunidade ou fere o princípio de presunção de inocência? Desde 2016, o Supremo Tribunal Federal, STF, determina a chamada antecipação de pena, mas o tema volta a ser analisado pelo tribunal e também pode ser votado pelo Congresso. Uma proposta que altera a Constituição para garantir que o condenado seja preso após segunda instância, está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Além disso, o deputado João Campos, do PRB de Goiás, quer incluir a medida no texto do novo Código de Processo Penal em análise por outra comissão da Casa. A prisão após julgamento em segundo grau é o tema do Câmara Debate de hoje. Nossos convidados são os deputados Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, e Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Perguntando ao deputado Valmir, o senhor é favorável a essa interpretação do Supremo da antecipação de pena nesse momento? Olha, acho que o grande debate que precisamos fazer é com relação a uma coisa que você se referiu, que é a presunção da inocência. A nossa Constituição estabelece de forma muito clara isso. Aliás, essa presunção da inocência já foi estabelecida em 1948 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então não é novidade isso, esse debate no mundo. Esse princípio da presunção da inocência é um princípio fundamental para garantir a cada cidadão o direito de defesa. E o debate feito agora é um debate que tem um viés evidentemente político e conjuntural, porque muitas das pessoas que são a favor de que se estabeleça na Constituição ou que se comece a ser executado aqui no Brasil a prisão em segunda instância, o fazem em função de um viés político, do debate que acontece principalmente em função do caso do presidente Lula, sem levar em consideração o reflexo que isso terá para o nosso Estado Democrático de Direito e para as pessoas comuns do país inteiro. Então, é um debate, repito, que não pode ser partidarizado, que o Supremo tem que ter, obviamente, o bom senso. Acho que foi um equívoco em 2016 o Supremo ter feito esta votação. Foi uma votação equilibrada e foi uma votação, repito, feita no calor de um debate político na sociedade. E o papel do Supremo não é olhar a sociedade, olhar as manchetes no jornal, olhar aquilo que está se debatendo do ponto de vista político. O papel do Supremo é ser um guardião da Constituição e a nossa Constituição é absolutamente clara. Deputado Marcos Rogério, o senhor concorda? A prisão após o julgamento em segunda instância fere o princípio aí da inocência, presunção de inocência? Primeiro, prazer poder estar aqui e participar desse debate ao lado do deputado Valmir Pracidelli. Esse é um tema bastante polêmico. A questão aqui é se o Supremo tem condições, com a Constituição que nós temos, de decidir pela autorização da prisão a partir da segunda instância ou não, com a Constituição que nós temos hoje. É bem verdade que a presunção de inocência está lá no artigo 5º da Constituição, mas não há uma vedação explícita e expressa no texto constitucional com relação à possibilidade de prisão após o julgamento em segundo grau. Até porque, justamente na fase inicial, lá no juiz, no primeiro juiz que toma contato com os fatos e com as provas e no tribunal, que se avalia provas, fatos e provas. A partir da segunda instância vai se discutir outros aspectos do direito, mas os fatos e as provas são analisados, julgados na primeira instância. Se a gente fizer um retrospecto aqui, nós vamos ver que o nosso código é de 1941, nosso Código de Processo Penal. Em 1941, quando o código foi concebido, a prisão não era a partir do segundo grau,
era automática a partir do primeiro julgamento. O juiz julgou, condenou, prisão automática. Óbvio, esse código foi concebido na época no chamado Estado Novo, né, com a Constituição de 37, ainda na era da ditadura Vargas, tinha muitas nuances daquela época, mas mesmo depois de muito tempo, após a Constituição de 88, que veio trazer lá no 57, o artigo 5º, 57, a presunção de inocência, ainda continuou vigorando esse entendimento. Em 91, o Supremo Tribunal Federal gerou o primeiro precedente, também em sede de habeas corpus, garantindo a possibilidade de execução provisória da pena. Nós tivemos um fato emblemático nesse caminho, que foi o caso Fleury, né? Um delegado da época do DOPS, que foi quem mudou um pouco essa possibilidade, abriu a discussão da possibilidade de execução automática da pena a partir do julgamento de primeira instância. Naquele momento, através dessa lei que ficou conhecida como Lei Fleury, se discutiu, olha, o juiz só pode mandar prender a partir da condenação em primeiro grau, desde que ele não seja mais primário, tem que ter antecedentes. E depois o Supremo, em 91, fez a primeira grande discussão em relação a esse tema, assegurando a possibilidade da execução. Depois, em 2009, o Supremo Tribunal Federal revisou o entendimento para garantir aquilo que está lá no artigo 5º, dizendo, olha, a presunção de inocência não é compatível com a prisão, com a execução provisória da pena. Depois, em 2016, o Supremo volta atrás novamente e garante a possibilidade de execução provisória da pena. É um tema polêmico. Eu acho que o Supremo, no vácuo do Poder Legislativo, na omissão do Poder Legislativo, ele está fazendo aquilo que é um pouco dar respostas à sociedade. É questionável? É discutível? É discutível. E eu tenho ponderações em relação a isso também. Eu acho que o parlamento não pode fugir ao papel de legislar e disciplinar essa matéria. Mas dizer que há proibição expressa da Constituição na execução a partir de segundo grau, não há. Acho que é um campo de insegurança jurídica. Deputado Valmir. Eu acho que o deputado Marcos Rogério abordou questões importantes para a gente fazer enquanto reflexão. Nós não podemos transformar a exceção em regra. E, obviamente, fazer um debate conjuntural em função de um tema tão complexo quanto esse. Eu considero que nós tivemos um avanço bastante significativo na Constituição de 88 ao incluir a presunção da inocência como preceito constitucional. Isso é uma garantia fundamental de cada cidadão e que nós precisamos preservar. A alteração disso, do meu ponto de vista, é um retrocesso penal, sem dúvida nenhuma, porque vai ao encontro daqueles que acham que a penalização por si só resolve o problema da criminalidade. Nós não estamos fazendo o debate da forma que ele deve ser feito. O debate tem sido, repito, muito mais conjuntural e partidário do que fundamentalmente levado em consideração o que significa a presunção de inocência para todos os cidadãos no Estado Democrático de Direito. Então, obviamente, o Supremo tem a obrigação de fazer esse debate no aspecto constitucional. Repito, não há guarida na nossa Constituição para que seja concebida prisão em segunda instância sem que não se considere exceções, evidentemente, que também o Código de Processo Penal estabelece e também a Constituição deixa essa presunção, como disse o deputado Marcos Rogério. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem que trabalhar respeitando essa Constituição. E eu entendo que, apesar das nossas deficiências, deputado Marcos Rogério, do Poder Legislativo, neste caso especificamente, não há deficiência do Poder Legislativo, porque o legislador originário e a nossa Constituição, do meu ponto de vista, é absolutamente claro. Bom, é possível que se debata novamente e se altere isso constitucionalmente aqui no Parlamento? É possível. Na minha opinião, seria uma ação equivocada para o Estado Democrático de Direito. Deputado Marcos Rogério, o senhor acha que é viável e é
E deve se mexer nesse ponto? Deve se estabelecer isso na Constituição, a prisão em segundo grau? Eu penso, essa é uma discussão que não é fácil, porque aqui vai ter uma tese, e me parece que pelo menos o Partido dos Trabalhadores, eu sei que defende isso lá na CCJ, que é a questão de reconhecer o inciso 57 do artigo 5º da Constituição como uma chamada cláusula pétrea, ou seja, só pode ser modificada por uma nova Constituinte, pelo legislador originário. Eu não tenho essa compreensão. Eu acho que essa é uma garantia fundamental que está posta no artigo 5º, embora nem todas as garantias que estejam no artigo 5º sejam consideradas imodificáveis, cláusula pétrea, mas eu penso que o que nós vamos fazer aqui, a modificação, tem duas propostas principais tramitando na Câmara nesse momento. Uma que modifica o inciso para garantir a execução imediata a partir do julgamento em segunda instância, e outra que não modifica o núcleo, a mensagem, a garantia que está prevista no artigo 5º, que é ninguém será culpado até o trânsito em julgado das decisões, mas ele modifica o indúbio, que no primeiro momento, na fase de conhecimento, do exaurimento dos fatos e das provas, o indúbio é pro réu, ou seja, na dúvida prevalece a presunção de inocência do réu, e, num segundo momento, a partir de um recurso ao STJ ou STF, o indúbio pro sociedade, o indúbio pro società. Ou seja, na primeira fase, na dúvida, na ausência de certeza quanto à culpa, né, os fatos e as provas apontam realmente para esse acusado, então condena. Não apontando conclusivamente para isso, na dúvida, não se condena. Então, nessa primeira fase, o indúbio é pro réu. Na segunda fase, o indúbio é pró-sociedade, e com isso, garantindo a possibilidade de execução provisória da pena. Eu acho que essa mudança o Parlamento tem que fazer na Constituição Federal, sem mexer no que está lá no inciso hoje. Não precisa, apenas você modifica o foco. Você não pode perder de vista a sociedade. Óbvio que a presunção de inocência assim, não se pode colocar na cadeia um inocente, mas você não pode deixar que um culpado permaneça ad eterno em liberdade. Nós temos um caso recente no Brasil, muito conhecido. Inclusive um colega nosso, lamentavelmente, está passando pelo que está, por estar aqui. Mas foi julgado e hoje está cumprindo pena. Aí eu pergunto, quantos anos levou para o ex-governador de São Paulo estar hoje cumprindo pena? Até numa situação que o Supremo recentemente concedeu um habeas corpus humanitário, em razão da condição de saúde dele. Mas quanto tempo levou para esse processo chegar a essa fase? Ou seja, no Brasil, quem tem muito dinheiro ou uma estrutura grande por trás, tem bons advogados e não vão para a cadeia jamais. Só vão depois que já está em idade, que pela lógica da Constituição e pela legislação atual, nem deveria estar lá. Mas está por quê? Porque seria um deboche institucional, um deboche da justiça, do Estado de Direito, não colocá-lo na cadeia. Mas isso é uma anomalia do sistema. Então, da forma como está hoje, os recursos são intermináveis. Não dá para ficar como está. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa e retornamos ao debate. O Câmara Debate está ouvindo os deputados Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, e Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. O tema é a execução da pena após condenação criminal em segunda instância. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, e Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. O tema é a possibilidade de prisão após julgamento em segundo grau. Deputado Valmir Pracidelli, o senhor defendeu aí a presunção de inocência, mas nesses casos que o deputado Marcos Rogério citou, que um julgamento vai se alongando por muitos e muitos anos, isso não acaba aumentando a sensação de impunidade? Olha, o deputado Marcos Rogério, ele traz argumentos bastante sólidos, mas, do meu ponto de vista, são argumentos que nos levam, repito o que eu disse no primeiro bloco, a ter uma interpretação equivocada do que significa presunção de inocência para a garantia do Estado Democrático de Direito. Nós temos que ter muita cautela em todo debate que se refere às questões penais.
há sempre um sentimento de que você, ampliando a punibilidade, você diminui a condição do cometimento do crime, da infração, em qualquer esfera. Nós estamos tratando de aspectos relevantes e, repito, não conjunturais apenas. E não estamos tratando apenas de aspectos de cometimento de crime relacionados ao poder público, ao dinheiro público. Nós estamos tratando de aspectos gerais do Código Penal e da Constituição. Repito, nós precisamos ter cautela de não transformar o debate constitucional num Estado punitivista e policialesco. E precisamos fazê-lo de forma mais ampla nesse sentido. Mas como chegar a um meio termo, deputado? Bom, primeiro, que é preciso que se garanta o devido processo legal. A possibilidade de instrução nos processos já de primeira instância, do levantamento e das provas, e do debate, do direito de defesa que é preciso ser feito. Muitas vezes, os processos se arrastam também por uma deficiência do judiciário, que ao invés de julgar dentro de prazos estabelecidos uma ação, um processo, se estende durante muitos anos. E nós vemos situações semelhantes sendo tratadas de forma muito distintas hoje conjunturalmente, inclusive nas questões relacionadas ao cometimento de crime na esfera pública. Nós estamos vendo casos que estão se arrastando há 15, 20 anos e nós estamos vendo casos como do próprio presidente Lula, que em 19 meses ele foi aceita a denúncia e ele foi preso. Então, há uma tratativa por parte do judiciário de forma diferenciada, né, levando em consideração muitas vezes quem é o réu, quem está sendo acusado e não necessariamente o devido processo legal. Nesse aspecto, eu acho que é por isso que muitas vezes se arrasta mais ou se tem mais agilidade para executar o processo. Repito, nós precisamos ter cautela de não transformar esse debate num debate onde o Estado se torne um Estado punitivista e policialesco e não garanta os direitos e as garantias de cada cidadão. Deputado Marcos Rogério. Bem, eu acho que, assim, óbvio que eu defendo também o devido processo legal, as garantias constitucionais, em absoluto. Agora, o que nós não podemos perder de vista é que a impunidade é o grande mal do Brasil. A impunidade. A corrupção que nós temos hoje, sistêmica, endêmica, ela se dá muito em razão da impunidade. É a garantia de que não vai responder pelo crime que está cometendo. Por isso chegaram tão longe. Por isso muitos cometeram tantos crimes. Esse fato que o deputado Pracidelli menciona, inclusive fazendo menção ao presidente Lula, é um fato que não se restringe ao presidente Lula. É óbvio que a presença de um juiz como o juiz Sérgio Moro, um Bretas no Rio de Janeiro e outros, são casos específicos e boas descobertas que nós tivemos no Brasil. Eu gostaria muito que o judiciário todo tivesse a celeridade que tem o juiz Sérgio Moro e outros juízes que estão fazendo trabalhos excepcionais também. A Lava Jato, a Operação Lava Jato e no seu conjunto, tem se mostrado num esforço muito grande para punir corruptos, pessoas que fizeram mal ao país. E nesse caso não é só o presidente Lula, porque o presidente Lula teve um processo que respeitou o devido processo legal, a ampla defesa, tudo garantido. Mas ele teve a condenação, assim como também teve o ex-ministro José Dirceu, outros e de um outro campo para não demonstrar que é apenas do campo de lá. Eduardo Cunha. Eu fui o relator do caso Cunha aqui na Câmara, o deputado Pracidelli, na época estivemos juntos no Conselho de Ética, e o deputado Eduardo Cunha também está condenado lá pela Justiça Federal do Paraná, também de forma célere. Talvez nós tenhamos um pouco mais de lentidão, talvez não, aqui é uma afirmação, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo não tem conseguido fazer julgamentos, dar a celeridade que a sociedade espera do judiciário. Então, há uma expressão que diz que justiça tardia é justiça falha, nos dois aspectos. Para quem é acusado
indevidamente, porque a acusação indevida acarreta uma série de prejuízos para quem é acusado e para a sociedade, no caso do culpado. Deputado, Porque... agora, quando você tem essa equação da celeridade com a antecipação da pena para o segundo grau, você não tem aí um maior risco para essa falha na justiça de prejudicar ainda mais? Aonde tem o ser humano, tem a possibilidade de falha, isso é fato. Nenhum modelo estará isento de falha. Agora, você tem também a responsabilidade civil objetiva do Estado. No caso de falha, vai ter que fazer a reparação civil, infelizmente. É garantia de que não vai haver falhas? Não, não é garantia. Mesmo na... Veja, esse caso do ex-presidente Lula, apenas para citar como exemplo, é o caso que o Brasil inteiro está debatendo hoje, eu respeito a posição dos aliados do presidente Lula em fazer a sua defesa histórica, política e agora também uma defesa penal, mas ainda que ele seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal, confirmada a sentença do juiz Sérgio Moro, do TRF e o Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário confirme, o discurso não vai mudar. Por quê? Porque essa é uma retórica que vai acontecer até em cima. Não é o fato de ter sido condenado em segundo grau que faz dele, para quem o defende, culpado ou inocente. A questão não é essa. A questão aqui, o debate é mais técnico, é possível executar a pena com base no que está na Constituição hoje, a partir do segundo grau? É algo, tem campo para debater as duas teses. Eu entendo que é possível. Agora, o ideal é que o parlamento faça essa correção no texto constitucional e depois no Código de Processo Penal. Não dá para fazer antes no Código de Processo Penal. Aí a pergunta eu quero levar para os dois deputados. Os senhores acham que é o momento do parlamento, da Câmara especificamente, debater essa mudança? Primeiro, eu não interrompi o deputado Marcos Rogério, até pelo respeito que tenho a ele e pela necessidade do contraditório, até para aqueles que nos acompanham compreendam as posições. Mas o presidente Lula, ele foi alvo de um processo parcial e seletivo. O processo do presidente Lula, ao contrário do que disse o deputado Marcos Rogério, teve celeridade, teve direito de defesa, ele não teve direito de defesa. É o que se chamou e tem se chamado de lawfare, que é a utilização dos instrumentos jurídicos, das leis, para combater politicamente um adversário. Isso está absolutamente claro no processo do presidente Lula. Um debate que nós precisamos fazer na sociedade é qual é o papel que a Lava Jato tem? É de combate à corrupção ou um debate e um papel de transformar adversários políticos, partidos políticos em criminosos e destruir o nosso país? Nós acompanhamos dezenas de processos em outros países com empresas que cometeram crime, as empresas não cometem crime, quem comete crime são executivos ou políticos, dos quais foram julgados, foram condenados até, mas não nos processos politizados, seletivos, como tem acontecido aqui com a Operação Lava Jato, e com o juiz Sérgio Moro e com alguns outros. Então, é um debate que nós precisamos fazer. Voltando ao tema, eu entendo que nós não devemos alterar a nossa Constituição, que a presunção de inocência é fator essencial para a garantia do Estado Democrático de Direito. E o Poder Legislativo, nesse sentido, repito o que eu disse no primeiro bloco novamente, não está se omitindo nesse sentido, porque o fato de mudar, alterar a lei, não significa que o Poder Legislativo estaria agindo corretamente. Do meu ponto de vista, não. E, repito, não podemos tratar este caso de forma parcial, politizada, como sendo combate à corrupção de um partido, combate à corrupção de um segmento da sociedade. Nós precisamos olhar de forma mais ampla. O presidente Lula não cometeu crime, está preso de forma ilegítima. Considero, sim, um preso político e considero, sim, que o exercício e a utilização da interpretação da prisão em segunda instância, no caso dele, se dá de forma parcial e não deveria se dar com respeito à Constituição. A gente está caminhando para o final, então o deputado já expressou sua opinião. Deputado Marcos Rogério, o senhor acha que a Constituição deve ser alterada para colocar a prisão em segunda instância? Acho que a Constituição Federal
deve ser alterada para garantir segurança jurídica nesse quesito e garantir o fim da impunidade. Garantir a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, isso tudo já está previsto na Constituição, mas nós temos que afastar de vez a impunidade. Um princípio que nós não podemos perder de vista, o princípio da confiança. A confiança da sociedade na justiça e na efetividade do Estado. Apenas para pontuar essa questão da prisão do presidente Lula. O presidente Lula teve todo o direito de defesa. Eu discordo, obviamente, do deputado Prazedelli nesse ponto. Eu acho que a ampla defesa foi respeitada, as provas foram avaliadas, está preso respondendo. Um detalhe, tudo o que aconteceu lá no Paraná, com o juiz Sérgio Moro, foi julgado pelo STJ em grau de recurso, em habeas corpus, e depois pelo Supremo Tribunal Federal. Não há aqui uma prisão política e nenhuma condenação política. Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 9 foram nomeados pelo PT. Não há como falar em prisão política. Para ver a imparcialidade que nós temos naquilo que se refere no trato da coisa pública. Inclusive na indicação de ministros do Supremo, não houve uma indicação partidarizada. Nosso tempo realmente chegou ao fim. Já deixo o convite para os senhores retornarem e a gente continuar aí o debate. Continuaremos. Muito obrigado. O Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, e Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.